Bem, dando sequência às nossas aulas, hoje com a aula de número 5, na matéria de máquinas 1, dando prosseguimento a transformadores monofásicos, né? Hoje a nossa aula começa com correntes de parasitas. Conforme eu havia já antecipado em aulas anteriores, numa transformação de uma máquina, especificamente se tratando de transformadores, aqui nós temos até um jargão, né, que nem tudo são flores no funcionamento de um transformador. O mesmo fluxo magnético variável, né, aquele fluxo, conforme eu já expliquei, que a tensão injetada no primário induz uma tensão no secundário, ela traz com ele efeitos, fenômenos indesejados nesse tipo de máquina. Então, o núcleo do transformador monofásico normalmente é constituído de material ferromagnético. Se construirmos um núcleo maciço com esse material, nós teríamos, ou melhor, teremos, né, se for o caso, um enorme problema. Como assim? O fluxo magnético variável é responsável pela indução magnética. Ele age também sobre o núcleo de ferro maciço e produz correntes induzidas nesse ferro, que produzem campos magnéticos contrários ao campo que deu origem a essas correntes. Quanto menor a resistência elétrica desse núcleo, maiores os efeitos provocados pelas correntes parasitas, que são perda de rendimento e aquecimento. Como é que é? Vamos lá, vamos relembrar as aulas anteriores. Quando a gente injeta uma tensão, né, naquele ferro eletromagnético, ou melhor, magnético, de primário, a gente faz aquela espira, né, aquela bobina no primário. Os fios da entrada do primário eles não se comunicam com o secundário. A transformação é feita por indução magnética, não é? Através das espiras da bobina de primário e, teoricamente, através de um campo magnético, de indução magnética, é gerado uma indução no secundário, onde é feita a transformação de tensão. Só que nesse campo magnético que fica entre o primário e o secundário, o ferro magnético, ele acaba absorvendo parte dessa indução magnética, que era para ser, se fosse uma transformação correta, era para ser em 100%. Ou seja, a tensão que você aplicava no primário, ela deveria ser induzida e sair no secundário. Então, nós teríamos um fator de potência igual a 1, ou seja, sem perdas nenhuma. Mas os efeitos provocados pelas correntes parasitas, que são perda de rendimento e aquecimento. Então, quando você energiza um transformador, parte daquela energia que ele deveria estar utilizando no secundário, utilizando para carga, ela é perdida no aquecimento. Então, a transformação ali, que deveria ser de energia elétrica para energia elétrica, na metade do trabalho, está sendo feita parte dessa transformação em energia elétrica e energia calorífera, né? Energia de calor. Então, eu também estou transformando energia elétrica em calor. Nessa transformação, que deveria ser de primário para secundário, eu também tenho transformação em calor. Então, isso nós chamamos de perdas. Esses efeitos são provocados pelas correntes parasitas, que são perda de rendimento e aquecimento. Essa característica da corrente induzida foi descoberta pelo físico russo Heinrich Lenz e pode ser aproveitada em alguns equipamentos, como, por exemplo, medidores de energia. Quando úteis, chamamos essas correntes de corrente de Foucault. Afinal,
não ficaria bem chamar um fundamento de trabalho como corrente parasita, né? Então, quando a gente utiliza esse tipo de fenômeno para alguma coisa útil, nós chamamos de corrente de Foucault. Agora, quando ela é perdida, quando ela não tem utilidade, nós chamamos de correntes parasitas. E para minimizar os efeitos dessas tais correntes parasita, não se utiliza um núcleo maciço para o transformador. São utilizadas várias chapas de ferro magnético de espessura reduzida, né, bem fininha, isolada eletricamente uma da outra e montada de forma de núcleo. Por estarem isoladas eletricamente, elas não facilitam a circulação das correntes parasitas, reduzindo assim o aquecimento e a influência negativa no campo magnético dessa origem. Isso explica de forma simples por que o núcleo dos transformadores e o interior dos motores não são fabricados em material maciço. Perfeito. Se nós observarmos o núcleo dos transformadores, qualquer um deles, a gente observa que ele não é fabricado de metal maciço. Né? É observado e que eles são fabricados com várias placas coladas, isoladas e coladas uma na outra, até formar aquele quadradinho que nós já estamos acostumados a ver dos transformadores, né? Aquela partezinha que fica para fora do transformador e envolvido com aquela bobina ao centro. Então aquilo ali, as várias chapinhas de ferro que são encostadas uma na outra, tem como finalidade de reduzir essas perdas que chamamos de correntes parasitas. Então, perdas no transformador. Um transformador, além das perdas por ser devido às tais correntes parasitas, possuem também outras perdas. E a primeira que veremos aqui é em função do enrolamento das bobinas. Mas como assim? Também, as bobinas são feitas de fio de cobre esmaltado. Né? E esse fio possui uma certa resistência, é lógico. E é justo assumir que a resistência total de uma bobina, sob influência de uma corrente elétrica, provoque aquecimento também. Esses aquecimentos significam o quê? Potência desperdiçada. E essas perdas são chamadas de perdas no cobre. Então, essa potência, né, que deveria passar de forma reta e direta de primário para secundário, ela tem as correntes parasitas, né, as primeiras perdas, que são a dificuldade que se existe através da indução do campo magnético através do núcleo. Nós temos as primeiras perdas e também as perdas nos fios, né? Porque você coloca uma tensão no primário, faz aquela espira, induz o campo magnético leva para o secundário, novamente mais espira, até ter a tensão de secundário, o próprio fio de cobre vai consumir parte dessa energia transformada. Então chamamos de perdas no cobre. Então está aqui, perdas no cobre. Outra perda no transformador está relacionada ao que chamamos de histerese magnética. Histerese magnética. Ela provoca o atraso entre o campo magnético e a indução magnética. Tá? Entre o campo magnético e a indução magnética. Como esta perda está relacionada com a qualidade do material utilizado na montagem do núcleo, nós chamamos de perdas no ferro. Então, o que é um atraso? O atraso é quando você induz, através da tensão de primário, né? Você induz ali um campo magnético. Esse campo magnético, como se houvessem partículas invisíveis, né? Eles vão, através de indução magnética, chegando até o secundário. Então, o que acontece? Esse atraso entre o campo magnético de primário e a indução magnética de secundário, nós chamamos de histerese magnética, que é parte das perdas do ferro.
O total das perdas deve ser considerado no projeto de transformadores. Quando isso não é feito, temos um transformador que na teoria fornece uma potência e na prática a potência que ele é capaz de suprir é bem menor. Alguns chegam a ter rendimento absurdo de apenas 60%, ou seja, eles podem até ter 40% de perdas entre esterese, entre correntes parasitas. Então, quer dizer, as perdas nos transformadores, elas são muito significativas. E observamos que qualquer transformador, seja ele de pequeno porte ou de grande porte, sempre há uma dissipação bem considerável de temperatura. E é uma parte da perda. Não é? Toda vez que vocês observarem que um transformador está esquentando, ele está com temperatura além da temperatura do ambiente, significa que parte do trabalho dele está sendo feita na transformação de energia em calor, ao invés de energia para energia. Então ele também está utilizando parte dessa transformação para calor. Daí são as perdas que temos na transformação. Bem, agora entraremos aqui em transformador trifásico. Nós vimos as particularidades de transformadores monofásicos, mas transformadores trifásicos, embora o princípio básico de funcionamento seja o mesmo, mas ele tem uma particularidade pelo fato de trabalhar com um número maior de bobinas. Então vamos tentar entender aqui o funcionamento do transformador trifásico. Bom, largamente empregado na indústria e em sistemas de distribuição, o transformador trifásico ele até merece um capítulo, uma atenção especial para a gente estudar os aspectos construtivos mais importantes e a polarização do transformador, ligações e aplicações. Bom, aspectos construtivos, o que seria isso? Bom, os transformadores trifásicos podem ser vistos como um conjunto de 3 transformadores monofásicos, conforme podemos observar na figura abaixo. Então, temos aqui as 3 bobinas de primário e as 3 bobinas de secundários. Alguns cuidados devem ser tomados e observações a serem feitas. A partir destas, podemos estabelecer padrões de ligações para o transformador trifásico, chamados de ligação estrela, ligação triângulo e etc. Bom, então aqui, deixa eu puxar um pouquinho aqui, podemos observar as ligações aqui. 3 enrolamentos primários e 3 enrolamentos secundários, cada qual em uma coluna do entreferro do transformador. Os terminais do primário foram identificados com a letra H, como no exemplo aqui, H em alta tensão. E o secundário com a letra X de baixa tensão. Então aqui o H é o primário e o X secundário. Observamos aqui a primeira bobina. Então aqui temos um grupo de espiras, sempre observando que o número de espiras de primário é sempre maior do que de secundário. E temos aqui H1, que seria a bobina número 1, H2, a bobina número 2, e H3, a bobina número 3. O final dessa bobina, na realidade, ela tem um fechamento entre si, que nós chamamos de estrela. Se no motor monofásico a gente percebia que nós tínhamos 2 bobinas e aqui fechadas em série, de primário e em secundário da mesma forma. Ela era fechada aqui e você tinha aquelas saídas. Aqui não. Aqui você tem as 3 bobinas. O final das bobinas, elas têm um fechamento em estrela. Aqui tem um ponto HO, ou melhor, H0. E aqui também um fechamento em estrela. E o ponto final é o X0. Então nós temos aqui X1, X2
e x3 são as saídas do transformador. Vamos imaginar que esse transformador aqui fosse um transformador de 13.800 volts para 220. Então aqui iríamos aplicar uma fase, outra fase e a terceira fase de 13.800 volts. Aqui nós teríamos 220, 220, 220. Então, primário, de acordo com o exemplo que eu dei, 13.800, secundário, 220 volts. E aqui seria a estrela. Muito interessante essa estrela, porque como podemos observar, para que serviria essa estrela aqui? Interessante. Essa estrela aqui, se nós, nesse exemplo que eu dei, tá, pessoal? Como se esse transformador fosse 13.800 para 220. Essa estrela que está aqui, daqui para cá, se nós medíssemos essa tensão, teríamos o 127 que nós temos na nossa casa. Por isso que eu estou exemplificando isso aqui, que é um transformador idêntico ao que as concessionárias colocam na rua, né? Esses transformadores que ficam no poste, especificamente ele trabalha com uma tensão de 13.800 de primário e 220 de secundário. E a extração dos 127 volts é feita dessa forma. O X0, né, que seria a estrela do transformador, é ligado no neutro. Né? Então, todo esse neutro que nós temos lá, o fio neutro. O fio neutro é o X0. É o X0, que é o fio neutro. E o H0? O H0 aqui é o terra. Né? Esse H0 aqui, no caso, ele pode ser ligado com um aterramento, já que a média tensão, ou a alta tensão, como queira, ela chega apenas como 3 fases, né? Aquelas 3 que nós vemos lá na rua, e aqui o H0, ele é aterrado. Já aqui, esse X0, ele é aproveitado como neutro e também como aterramento. Né? Tanto quando ele chega na nossa casa, esse neutro ele é aterrado. Perfeito? Então, a ideia justamente é essa. Então, daí, nós podemos deduzir, não só deduzir, como afirmar que 220, 220, 220 é o que nós temos na linha residencial, né? Essa linha de baixa que passa na rua. E o 127 é extraído no momento que você pega uma dessas fases, né? Juntamente com o neutro, você obtém 127. Por quê? Porque como o circuito é trifásico, tem uma fase, segunda fase e terceira fase, o cálculo é simples. Eu pego 220, no caso desse exemplo que eu citei aqui, divido pela raiz de 3, que é 1,73. Eu vou ter 127 volts. É quanto nós temos. Quem tem aí em casa alimentação monofásica, você vai ter os 127, porque você está utilizando uma das fases do transformador lá da rua, que, por ele ser como tensão de secundário 220, por ele ter 220, você tem que aplicar a raiz de 3. Então, você teria 1,73, que é o quociente da raiz de 3, você teria 220 dividido por 1,73, que você vai ter os 127 da rua. Perfeito? Então, essa é a nossa principal ideia dos transformadores trifásicos quanto o seu fechamento, né? Quanto ao seu esquema de ligação. Da mesma forma que imagina se nós tivéssemos, ao invés de um circuito trifásico, né, se no caso fosse monofásico, o cálculo seria diferente. O cálculo seria simplesmente pegarmos o 220, né, aí nós não utilizaríamos a raiz de 3. Pegaríamos 220, dividiríamos por 2. Teríamos o tal 110 antigo
Por que que caía no 110? Porque o 110 é um cálculo para transformador bifásico. Se você tiver um transformador bifásico, lógico, se você tivesse aqui, ao invés de 3 bobinas, se você tivesse 2 bobinas só, então o cálculo aqui seria 110. Seria aqui do ponto 0 para uma dessas fases. Mas no nosso caso aqui, são 3. E toda vez, quando vocês tiverem circuito trifásico, qualquer cálculo é feito dentro do quociente de multiplicação ou de divisão, que é a raiz de 3. Ok? Então, esse aqui é o nosso princípio básico digamos assim, da principal diferença do transformador, da característica do transformador trifásico. Tudo se caracteriza pelo cálculo, porque é bem diferente do transformador mono ou bifásico. Sendo o transformador trifásico um conjunto de 3 transformadores monofásicos inseridos no mesmo núcleo de ferro, é correto presumir que esses transformadores deveriam ter as mesmas características construtivas: número de espiras, seção de condutores, potência, principalmente a impedância percentual, que deve ser igual para os 3. Em conjunto, eles formam um único transformador trifásico. Então, o que tem que acontecer em um transformador trifásico de mais importante é que a forma construtiva das espiras elas têm que ser idêntica. Ou seja, imagina vocês que se na hora que construíssem um transformador desse, a resistência dessa bobina fosse diferente dessa aqui, com certeza nós teríamos problema de balanceamento de fase entre essas bobinas. Então, para isso, é importante que a impedância, o que significa a impedância? Se vocês não estudaram, vocês vão estudar isso ainda em eletricidade. A impedância é justamente a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Através de quê? Através da resistência, através das espiras. Então, quando você injeta uma tensão, ela tem uma certa impedância na passagem da tensão elétrica por aqui. Então, o número de espiras do H1, no nosso caso aqui, tem que ser idêntico ao H2, também idêntico ao H3. Então, eles têm que ter o mesmo número de espira, a mesma bitola do fio que está sendo feito as bobinas, o mesmo núcleo, enfim. Eles têm que ser gêmeos, iguais. Da mesma forma, o secundário, para que não aconteça diferença na saída de tensão do enrolamento secundário. Então é isso que essa afirmação aqui veio nos trazer. Um transformador trifásico ele pode se apresentar de diversas formas, conforme nós observaremos aqui na figura adiante. Mas sempre teremos o cuidado de dissipar de alguma maneira o calor devolvido pelo equipamento em trabalho. Para a dissipação de calor em transformadores de grande e médio porte, geralmente o enrolamento permanece mergulhado em óleo isolante, que está em contato com as aletas externas, melhorando assim a dissipação de calor. Transformadores menores têm seus enrolamentos em contato direto com o ar, que é suficiente para dissipar o calor gerado. Então, esses transformadores que trabalham, conforme está aqui na foto, geralmente transformadores que trabalham ao tempo, trabalham geralmente em linhas abaixadoras de média para baixa tensão, eles são refrigerados a óleo, que é uma forma de dissipar o calor gerado internamente, além de também ter o calor da temperatura ambiente. Um transformador desse ele é submetido a sol, a intempéries bem acima das temperaturas normais de trabalho. Então é importante que esse tipo de transformador esteja sempre com os níveis de óleo dentro dos limites requisitados pelo fabricante. Normalmente, os transformadores trifásicos possuem uma caixa de ligação ou bornes, em que nós podemos efetuar as conexões e ligações. Para identificar os terminais do primário,
sempre, na maioria das vezes, é utilizada a letra H, seguida no número do terminal, ou seja, H1, H2 e H3, se tratando de transformadores trifásicos. E, para os terminais secundários, na maioria das vezes, utilizada a letra X, X1, X2, X3, para transformadores trifásicos. Em transformadores de alta e média tensão, os bornes de ligação são sustentados por isoladores que os mantêm a uma distância adequada à da carcaça do transformador. Isso é importante, né? Que as ligações dos transformadores seja feita de forma segura, seja feita de forma a garantir que não vai haver curto-circuito, né? Na hora da ligação, na hora do isolamento, tem que ficar livre de água, tem que ficar livre de contato com uma parte metálica. Então é importante manter a distância adequada, tanto da carcaça como isolamento para umidade, enfim. E para isso, nós podemos colocar aqui mais um item, que é uma característica de transformadores, que é a classe de proteção. É importante salientar que, além das características elétricas, os transformadores também devem ser projetados e escolhidos de acordo com uma classe de proteção. Então, o que é classe de proteção? Classe de proteção são características de trabalho do transformador. E super importante, a importância é que ambiente que esse transformador vai desenvolver o trabalho. Quais são as proteções operacionais que ele deve possuir. Para mensurar essas características, nós temos aí um índice de proteção, que é o IP. Em eletricidade, é importante que tenhamos o cuidado de que IP tem que ser colocado com letras maiúsculas, né? IP é índice de proteção. Porque se a gente colocar I maiúsculo e P minúsculo, vai dar corrente de partida de motor, que é uma coisa totalmente diferente, que não é ainda agora o nosso objeto de estudo aqui. Então, para mensurar essas tais características, temos aí uma grandeza, ou melhor, um item que chamamos de IP. IP pode ser uma grandeza, né? Pode ser um rótulo. Como por exemplo, você não tem assim... qual é a potência dessa lâmpada? 60 watts. Então, você já denominou que essa lâmpada ela tem uma grandeza para determinado tipo de utilização. E qual é a classe de proteção desse transformador? Ele é IP... É isso que nós vamos estudar agora. A classe de proteção de transformador, não só como transformador, também como motor elétrico, eles obedecem à mesma denominação, descrição sucinta do grau de proteção. Observem aqui a tabela 1 e a tabela 2. Tabela 1. Graus de proteção contra a penetração de objetos sólidos estranhos, indicados pelo primeiro numeral característico. O que significa isso? Eu tenho uma tabela com 2 números. Então, se eu disser para você assim, esse transformador, ele é IP00. Então, a gente vai na tabelinha aqui e vê que a primeira tabela, que é a tabela número 1, é a proteção contra sólidos. Então, na primeira tabela, eu falei para vocês que esse transformador, como exemplo, ele é IP00. Então, ele não tem proteção contra objetos sólidos. Nenhum. Então, ele tem que ficar enclausurado. Ele tem que ficar numa salinha totalmente fechada, que não entre nenhum pó, nem objeto sólido. Ok? E a segunda tabela, já que o nosso exemplo aqui, o transformador é IP00, ele não é protegido contra nenhum tipo de líquido. Ou seja, a primeira tabela fala de proteção para partes sólidas e a segunda tabela, proteção para partes líquidas. Então, um transformador com IP00, ele tem que ficar numa salinha totalmente fechada, para que não entre pó e também livre de água.
Então, ele não tem proteção nenhuma. Agora, se eu disser para vocês assim, olha, aquele transformador ali, a proteção dele é IP54. Opa, aí vocês vão vir na tabelinha aqui, IP54. Então, na tabela número 1, vou correr aqui até chegar ao 5. Eu já sei que esse transformador ele é protegido contra poeira. Isso significa que ele pode ficar na rua. Né? Protegido contra poeira, ele pode ficar na rua sem problema algum. O segundo algarismo é o 4, né? Já que ele é IP54. Então, aqui ele é protegido contra projeção de água. Né? Então, quer dizer, esse cara pode ficar na chuva tranquilamente. Entenderam aí como funciona a situação? Agora, não. Peraí, eu preciso de um transformador que vai trabalhar dentro de uma piscina. Pô, mas como assim? Ele vai trabalhar dentro de uma piscina. Que tipo de proteção tem que ter? Bom, se ele vai trabalhar dentro da piscina, digamos que tem poeira dentro da piscina? Não é muito pouca, né? Então, eu posso botar aqui, proteger ele contra sólido. Pode cair ali alguma coisa, né? Alguma pedrinha. Posso botar ele como 5. Proteger contra a poeira. Dentro de piscina, né? Veja bem que ele está protegido de 1 até 5, tá? Então ele está protegido contra objeto sólido de 0,50 milímetros, 0,12, 2,5, 1 e até contra poeira. Legal. Mas e para trabalhar dentro da água, eu já não posso botar o IP54 conforme eu coloquei no anterior. Então, se eu colocar 5, ele é protegido contra jato d'água, 6, jatos potentes de água, 7, protegido contra efeitos de imersão temporária em água. Se for, por exemplo, só durante alguns minutos ele vai na água e depois volta, ou protegido contra efeitos de imersão contínua em água. Opa, é isso aí. Então, o meu transformador, para trabalhar dentro de uma piscina, ele teria que ser IP58. É claro que ninguém vai colocar um transformador dentro de uma piscina, né? Isso aí é uma generalidade que algumas empresas, em alguma localidade, vocês imaginam uma ilha, né? Que essa ilha tem uma subestação e que o transformador tem que ficar submerso. Você, logicamente, você vai pedir um transformador com final 8 para proteção em relação a líquido, que pode ser que o nível da água do mar aumente, adentre até o local onde está esse transformador, e você tem que manter ele seguro contra a imersão contínua, né, em água. Então, pessoal, é importante, isso aí é uma coisa muito importante, porque é daí que nós podemos dimensionar um transformador de acordo com a sua utilização. Então, se eu vou dimensionar um transformador para trabalhar em qualquer lugar determinado, eu preciso, além, lógico, de determinar qual é a potência, né? Qual é a corrente que eu vou utilizar, de acordo com o consumo, eu também tenho que dimensionar esse transformador para o tipo de trabalho, para proteção, para cada ambiente que eu for trabalhar com esse transformador. Ok? Então, tabela número 1, né? E tabela número 2. Isso é super importante. Isso nós chamamos de IP. Gravem esse nome. IP representa grau de proteção, sempre com letra maiúscula. Então, quando vocês observarem qualquer placa de transformador ou até de motor elétrico, vocês vão ver lá IP, e de acordo com o númerozinho que a gente observar, esse número é um número relativo à proteção, né, desse motor. O primeiro algarismo significa sólido e o segundo algarismo significa líquido, de acordo com a tabela aqui explicada. Bem, os transformadores trifásicos, eles, em algumas situações, eles também podem trabalhar em paralelo. Pode ser associado em 2 ou mais transformadores em paralelo para aumentar a potência fornecida. Para que isso seja necessário, né? Seja possível, melhor dizendo, é necessário que seja projetado
por técnicos engenheiros que tenham conhecimento profundo em máquinas elétricas e sistemas de potência. Algumas regras devem ser seguidas. Para associarmos dois transformadores em paralelo, eles devem ter a mesma impedância percentual, tá? E a mesma defasagem angular. Quando duas fases R de dois transformadores não têm a mesma defasagem angular, há uma diferença de potencial entre elas, e isso ocasiona um curto-circuito. Se dois transformadores possuem impedâncias percentuais diferentes, um enxerga o outro como carga, e há desperdício de potência. Então, o ideal é quando você tem os dois transformadores idênticos, né? Os dois transformadores idênticos, os dois transformadores com a mesma defasagem angular, ou seja, se você colocar RST nesse transformador, num sentido, você também tem que colocar RST no outro transformador, no mesmo sentido, para que não haja uma defasagem angular. E a impedância, lembra do que nós falamos? Aquela quantidade de espiras, né, que existe lá no transformador, tanta quantidade como a bitola do fio das espiras, tanto de primário quanto do secundário, elas devem ser iguais nesses dois transformadores, senão um vai enxergar o outro como carga e não vai ser feito o paralelismo. Em grupos de transformadores, os dois grupos mais conhecidos de transformadores são o A e o B. A defasagem angular do transformador determina a que grupo ele pertence. Os transformadores do grupo A, eles possuem uma defasagem angular de 0 grau. E os do grupo B possuem defasagem angular de 30 graus. Como vimos anteriormente, não podemos ligar transformadores com defasagens angulares diferentes em paralelo. Portanto, não podemos ligar transformadores de grupos diferentes em paralelo. A defasagem depende de como foi enrolado o transformador e do tipo de ligação do primário e do secundário. O fabricante determina as ligações para o transformador de acordo com o grupo. Então, quando a gente fala em defasagem é aquele fechamento que nós temos. Se o motor é feito com fechamento interno de 0 grau, de 30 graus, de 180 graus e 210 graus, são, digamos assim, são objeto de interesse da fase construtiva desse transformador. Então é importante que nós saibamos qual é a defasagem angular desse transformador. E para isso, se a gente for colocar transformadores em paralelos, é sempre recomendado que nós compremos transformador gêmeos, idênticos, tanto em corrente, tanto em impedância, tanto quanto defasagem. As características devem ser idênticas, para que nós não tenhamos problemas quanto à ligação em paralelo desses transformadores. Polarizar o transformador é organizar todas as suas bobinas, tanto as do primário quanto as do secundário, de forma que elas tenham polaridade definida e conhecida, evitando que, ao executarmos uma ligação, haja inversão de polaridade não planejada, o que provocaria subtração de tensão entre as bobinas. Existem algumas formas conhecidas de executarmos a polarização de um transformador. A primeira delas é conhecida como golpe indutivo e a outra como polarização ECA. E a gente vai estudar isso em laboratório como uma forma, logicamente em máquinas 2, mais à frente. Essa é uma matéria mais aplicada em laboratório, como nós descobrimos a polarização em transformadores. Eu vou pular aqui, porque isso aqui é mais ligado a... Sendo assim, na próxima aula a gente inicia mais um objeto de estudo, que aí seria o autotransformador. Então, é mais um derivado de transformadores. A gente já estudou aí transformador isolador, transformador abaixador, aumentador. Agora a gente vai falar um pouco sobre autotransformador na próxima aula.